O terremoto que parou a Venezuela. Por que a destruição foi tão grande? Canal Além da Explicação. Imagine estar terminando mais um dia comum. Pessoas voltando para casa depois do trabalho, crianças brincando nas ruas, comerciantes fechando as portas de suas lojas, o trânsito seguindo seu ritmo habitual. Tudo parecia normal. Então, sem aviso, o chão começou a tremer. No início, muitos acreditaram que seria apenas mais um tremor passageiro. Afinal, a Venezuela já está acostumada a registrar pequenos abalos sísmicos de tempos em tempos. Mas dessa vez era diferente, muito diferente. Em questão de segundos, ruas inteiras se transformaram em cenários de pânico. Edifícios balançavam violentamente. Pessoas corriam sem saber para onde ir. Objetos despencavam das prateleiras. Alarmes disparavam por todos os lados. O que estava acontecendo naquele momento entraria para a história como um dos eventos sísmicos mais impressionantes dos últimos anos na América do Sul. Mas a grande pergunta é: por que esse terremoto foi tão devastador? O que fez com que a destruição fosse tão grande? E por que especialistas do mundo inteiro ficaram impressionados com o que aconteceu? É exatamente isso que vamos descobrir hoje. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal Além da Explicação. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias fascinantes e acontecimentos que ajudam a entender melhor o nosso planeta. E aproveite para comentar. Você já sentiu um terremoto ou um tremor de terra alguma vez? Agora vamos à história. Para entender a tragédia, precisamos voltar milhões de anos no passado. Muito antes de existirem cidades, estradas ou seres humanos, a superfície da Terra já estava dividida em enormes blocos chamados placas tectônicas. Essas placas são gigantescas. Algumas possuem milhares de quilômetros de extensão. E embora pareçam imóveis para nós, elas estão em constante movimento. O problema é que a Venezuela está localizada justamente em uma das regiões essas placas se encontram. Imagine dois carros empurrando um contra o outro lentamente. Durante muito tempo nada acontece. A pressão aumenta, a tensão cresce, até que chega um momento em que alguma coisa cede. Quando isso acontece, toda a energia acumulada é liberada de uma só vez. Foi exatamente isso que ocorreu. Durante décadas, talvez até séculos, enormes quantidades de energia ficaram armazenadas nas rochas abaixo da superfície. Quando essas rochas finalmente romperam, a energia saiu de forma extremamente violenta. O resultado foi um terremoto gigantesco. Mas existe um detalhe que tornou a situação ainda mais assustadora. Não foi apenas um grande terremoto. Foram dois eventos sísmicos extremamente fortes acontecendo em sequência. Enquanto muitas pessoas ainda tentavam entender o primeiro tremor, um segundo abalo atingia a região. Imagine estar dentro de um prédio. O chão começa a balançar, as paredes racham, as estruturas ficam comprometidas. Você tenta se proteger. E então, antes que tudo termine, chega uma nova onda de vibrações. Foi isso que aconteceu com milhares de pessoas. Muitas construções que conseguiram resistir ao primeiro impacto acabaram sofrendo danos ainda maiores quando o segundo tremor ocorreu. Os especialistas explicam que esse tipo de situação é particularmente perigoso porque as estruturas já estão enfraquecidas. É como dobrar um clipe de metal várias vezes. A cada movimento, ele fica mais fraco, até que finalmente se quebra. Outro fator decisivo foi a profundidade do terremoto. Muitas pessoas acreditam que terremotos são todos iguais, mas não são. Alguns acontecem muito profundamente dentro da Terra. Outros ocorrem mais próximos da superfície. Quando um terremoto é relativamente raso, as ondas sísmicas chegam a cidades com muito mais força. Existe menos tempo para a energia se dissipar. Por isso os danos costumam ser muito maiores. Foi exatamente o que aconteceu. A violência das vibrações foi sentida por milhões de pessoas. Em algumas cidades, moradores disseram que parecia que o chão havia se transformado em um mar revolto. Prédios inteiros balançavam de um lado para o outro. Postes oscilavam como se fossem feitos de borracha. Janelas explodiam, portas batiam violentamente. Objetos voavam das prateleiras. Muitos relataram que nunca tinham visto algo parecido. Mas talvez a curiosidade mais impressionante seja o alcance do terremoto. A energia liberada foi tão grande que os tremores foram percebidos a centenas e até milhares de quilômetros de distância. Em algumas regiões de países vizinhos, moradores relataram sentir vibrações, oscilações em prédios e movimentos estranhos em objetos suspensos. Isso mostra a enorme quantidade de energia liberada em poucos segundos.
Para ter uma ideia, um terremoto dessa magnitude libera energia equivalente à explosão simultânea de milhões de toneladas de explosivos. É uma força difícil até mesmo de imaginar. E quando o tremor principal terminou, o pesadelo ainda estava longe do fim. Começaram então as réplicas. As réplicas são novos terremotos menores que acontecem após o evento principal. Elas ocorrem porque as rochas ainda estão tentando encontrar um novo equilíbrio. É como uma pilha de livros que cai no chão. Mesmo depois do impacto principal, alguns livros continuam se movendo. Com a crosta terrestre acontece algo semelhante. E cada nova réplica traz um novo momento de medo. Muitas famílias passaram horas ou até dias sem coragem de voltar para dentro de suas casas. Praças, estacionamentos e áreas abertas ficaram lotados de pessoas procurando segurança. Ninguém sabia quando o próximo tremor poderia acontecer. Mas existe outro aspecto que costuma ser pouco comentado. Em um desastre dessa magnitude, o problema não é apenas o terremoto em si. A destruição continua depois. Redes elétricas podem ser interrompidas, sistemas de abastecimento de água podem falhar, hospitais ficam sobrecarregados, estradas podem ser bloqueadas, comunicações podem ser interrompidas. Tudo isso dificulta o trabalho das equipes de emergência, e é exatamente nesse momento que começa a corrida contra o tempo. Existe uma informação muito conhecida entre os socorristas. As primeiras 72 horas após um terremoto são consideradas as mais importantes para salvar vidas. Durante esse período ainda existem boas chances de encontrar sobreviventes presos sob os escombros. Por isso, cada minuto se torna precioso. Cada som, cada movimento, cada sinal de vida pode significar a diferença entre um resgate bem-sucedido e uma tragédia. Em muitos locais, moradores começaram as buscas antes mesmo da chegada das equipes especializadas. Pais procuravam filhos, filhos procuravam pais, vizinhos ajudavam vizinhos. Em meio à destruição, surgiam também histórias emocionantes de solidariedade e coragem. E talvez essa seja uma das lições mais impressionantes dos grandes desastres naturais. Quando tudo parece perdido, muitas pessoas revelam o melhor de si. Enquanto alguns fogem, outros arriscam a própria vida para salvar desconhecidos. Enquanto o medo domina, a esperança continua existindo. E há uma última reflexão. O terremoto da Venezuela nos lembra que vivemos sobre um planeta vivo. Embora as ruas pareçam sólidas e permanentes, a Terra está em constante transformação. Montanhas continuam se formando, oceanos continuam mudando, placas tectônicas continuam se movendo. Tudo acontece lentamente, silenciosamente, quase sem que percebamos. Até o dia em que toda a energia acumulada durante décadas ou séculos é liberada em questão de segundos. E nesses poucos segundos, cidades inteiras podem mudar para sempre. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal Além da Explicação, ative as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos. Porque aqui nós não contamos apenas o que aconteceu, nós mostramos os detalhes, as curiosidades e as explicações que ajudam a entender por que esses acontecimentos mudam a história do mundo.